Bem-vindos a mais um episódio do PodPrec, o podcast da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pelotas. Hoje estou aqui com uma convidada muito especial, a coordenadora e professora Stephanie. Oi, professora, tudo bem? Olá, tudo bem? Eu queria que tu contasse um pouquinho sobre você e depois falasse um pouco sobre o projeto incrível que você tem na Universidade Federal. Certo. Bom, então, como tu disse anteriormente, o meu nome é Stephanie, eu sou professora da Escola Superior de Educação Física, da UFPEL. Eu sou professora desde 2013 aqui na Educação Física e sou professora tanto da graduação como também do pós-graduação, orientando alunos em nível de mestrado e doutorado. Bom, então eu sou coordenadora do projeto de extensão chamado Projeto Érica, né? E vou tentar resumidamente contar como é que surgiu esse projeto. Na verdade, esse projeto ele surgiu através de pesquisas que eu comecei a desenvolver com exercício físico e câncer de mama. E por que eu comecei a desenvolver essa linha de pesquisa, né? Que na verdade ela é nova, assim, do ponto de vista da minha carreira acadêmica. Eu comecei a desenvolver essa linha de pesquisa, me interessar por essa linha de pesquisa no ano de 2015, através de uma experiência pessoal, não boa, mas enfim, né, em que eu fui diagnosticada com câncer de mama, e aí, então, a partir daí, eu vi que através da minha profissão eu poderia beneficiar outras mulheres através de uma universidade pública, gratuita, eu poderia desenvolver ações de extensão e de pesquisa com essa população para ajudar, né, na vida dessas mulheres através da prática de exercício físico, melhorando então a qualidade de vida dessas pessoas que passam por um tratamento tão pesado, né? Então, a partir daí, eu desenvolvi o primeiro estudo orientando um mestrado começou em 2016, e quando terminou essa intervenção com essas mulheres, elas participaram de 8 semanas de um programa de treinamento que fazia exercício físico, tanto aeróbico quanto de força. 3 vezes na semana elas iam na SEF e tinha o grupo controle que não mudava os seus hábitos durante 8 semanas. E aí, depois que terminou a pesquisa, eu pensei, bom, eu não posso apenas recrutar essas mulheres para pesquisa, e aí depois o que eu vou fazer com elas? Vou apenas dar tchau e muito obrigada por terem participado da minha pesquisa? Não, né? A gente tem um compromisso social, eu pensei que eu deveria, né, dar, assim, um apoio muito grande para essas mulheres, visto que eu tentei, ao longo de 8 semanas, que elas entendessem a importância do exercício físico como um tratamento complementar para o câncer de mama. Aí, então, na sequência, terminou esse estudo e eu criei o projeto de extensão Érica, para que tivesse um fluxo, então, de mulheres que passaram pelo tratamento do câncer de mama, que participassem das nossas pesquisas, tivessem a oportunidade de continuar conosco depois, fazendo um exercício físico sistematizado 2 vezes na semana, de forma gratuita, lá na academia da ESEF-UFPEL. Então, esse projeto de extensão, ele visa isso, visa manter essas mulheres fisicamente ativas, melhorando, então, a qualidade de vida delas, num âmbito tanto relacionado com parâmetros de saúde, como parâmetros também, parâmetros de saúde mais fisiológicos, né, como parâmetros de saúde mais psicológicos. Coordenadora, que bacana que a tua história pessoal pôde se desenvolver em um projeto que ajuda tantas outras mulheres da comunidade. Você pode contar um pouquinho como é a rotina do projeto e quem participa dele? Sim. Então, o projeto, né, atualmente, o presencial ele está suspenso, mas o presencial ele acontecia da seguinte forma: 2 vezes na semana, em dias não consecutivos, essas mulheres elas iam até a ESEF-UFPEL e eram atendidas na sala de musculação. Então, lá elas realizavam exercícios de força, tanto em máquina de musculação como em peso livre, para todos os grupos musculares, então, né, um treinamento de força para o corpo geral, assim, e também, após, elas realizavam na mesma sessão um exercício aeróbico, que poderia ser tanto em bicicleta estacionária como em esteira. Esse treinamento ele era supervisionado por alunas da graduação, do curso de Educação Física, tanto bolsistas. No momento a gente tem uma bolsista remunerada, né, mas a gente tem, então,
bolsistas tanto de pesquisa quanto de extensão, trabalhando em ações conjuntas ali de pesquisa e extensão. E esse projeto, como eu tinha dito anteriormente, ele atende mulheres que a gente chama na literatura, e que é um termo que a gente não gosta muito, a gente que passou pelo diagnóstico e pelo tratamento do câncer de mama, que é sobrevivente do câncer de mama, né? Então é um termo que a pesquisa, né, o meio acadêmico ele utiliza, que é para caracterizar pessoas que já passaram pelo tratamento primário, então já fizeram aquele tratamento, já fizeram a cirurgia, a radioterapia, a quimioterapia, não necessariamente todas essas terapias, mas passaram por elas e estão aí, então, retomando as suas vidas, né, com a remissão da doença, e é esse público que a gente tem atendido. Por enquanto, aqui em Pelotas, a gente não tem feito estudos ou feito um projeto de extensão com mulheres que estão em tratamento, por exemplo, em tratamento quimioterápico ou em radioterapia. Mas sim, essas mulheres que estão conosco, a maioria delas estão no que a gente chama de tratamento hormonal. Por quê? Porque em torno, um pouquinho mais de 70% dos cânceres de mamas, eles são hormônio dependentes. Então, as mulheres que têm esse diagnóstico, elas precisam fazer o que a gente chama de bloqueio hormonal, que é uma hormonioterapia que a gente chama, no mínimo por 5 anos e no máximo 10 anos após, né, o término ali da quimioterapia, por exemplo. Então, essas mulheres, normalmente, elas tomam esse remédio todos os dias e ele tem alguns efeitos colaterais na saúde dessas mulheres, e que o exercício físico, ele tem um potencial bem grande aí para diminuir esses efeitos adversos. Qual é o estado atual do Projeto Érica, visto que as atividades presenciais estão suspensas desde março de 2020? Certo. Bom, então, desde maio do ano passado, a gente migrou as atividades presenciais, a gente fez uma reformulação do projeto para que virasse um projeto de extensão, então, com exercício físico, de maneira remota, né, online. Então, a gente fez todo um pensamento em conjunto toda a equipe, né, de integrantes do Érica, para que fosse possível atender essas mulheres através de videochamada. Então, a gente atende essas mulheres por chamada de vídeo através do WhatsApp, 2 vezes na semana, e elas realizam o treinamento em casa, né? E então, agora a gente não tem mais as máquinas de musculação, a gente não tem mais os equipamentos disponíveis de peso livres, por exemplo, específicos, né, para a sala de musculação, mas a gente acaba trabalhando, então, com exercícios com peso do próprio corpo, com materiais alternativos, como saco de arroz, garrafa d'água e assim por diante, para dar um possível incremento, né, de carga ali durante a execução dos exercícios. Então, também é supervisionado por chamada de vídeo, né, com essas alunas da graduação da Educação Física, e o que a gente faz para facilitar um pouco mais o nosso trabalho é que o treinamento, normalmente, ele muda ao longo de 3 semanas, muda o tipo de, né, a sessão, os exercícios que são realizados. Então, antes de fazer essa mudança, a gente sempre manda um vídeo para elas, explicando todos os exercícios que vão ser utilizados nas próximas 4 semanas, por exemplo. E aí, então, a partir disso, fica um pouco mais fácil a interação presencial, né, síncrona, porque elas já viram o vídeo anteriormente. Não que se explique novamente, a gente explica tudo novamente, mas elas pelo menos já tiveram, vamos dizer assim, um contato com o que vai ser realizado na chamada de vídeo. E nessas sessões de exercício, a gente atualmente inicia a sessão fazendo exercícios de mobilidade, então, para normalmente 2 articulações. Depois a gente faz estímulos de caráter mais aeróbico, então é correr no lugar, é se deslocar para um lado e para o outro. A gente tem estímulos mais de força, então exercícios que são realizados, como sentar e levantar da cadeira, algumas repetições, mais de uma vez. Exercícios para todo o corpo também. E a gente tem exercícios com estímulo para o equilíbrio, que é muito importante para a população, né, idosa, e a gente acaba tendo a maioria das participantes já também sendo, além de terem passado pelo tratamento, são idosas, e o próprio tratamento, ele já gera um envelhecimento, vamos dizer assim, acelerado, né? Então, o tratamento em si, gerando um envelhecimento acelerado, mas com o próprio envelhecimento biológico, a gente precisa dar uma atenção especial para
algumas valências que são, né, prejudicadas com o próprio envelhecimento. E equilíbrio é um deles, né, entre outros ali que eu já citei, que é o aeróbico e a força, que a gente tenta dar essa, no mínimo, manutenção. E, atualmente, a gente também está fazendo, visto que a pandemia, ela, na verdade, além de colocar elas em uma situação um pouco mais de sedentarismo, vamos dizer assim, antes elas se deslocavam, iam na ISEF no mínimo 2 vezes na semana, elas também perderam um contato social com as outras participantes do projeto. E isso era muito importante para elas do ponto de vista social, né? Elas se reconheciam uma nas outras e tinham essa interação semanal. Então, agora sim, essa interação, ela continua por chamada de vídeo e continua sendo importante. E a gente entendeu que também seria importante a gente colocar um estímulo de meditação ao final das sessões, para que questões mais psicológicas fossem impactadas, como, por exemplo, os níveis de ansiedade, né, que muitas vezes estão exacerbados nessa situação de pandemia que a gente já vem vivendo há um bom tempo. Então é isso, atualmente as atividades continuam e elas vão continuar remota, né, de maneira online, até que a gente consiga voltar com segurança em atividades presenciais, e aí o projeto vai voltar para sua configuração antiga. Professora, quanto mais tu vai falando do projeto Érica, mais a gente pode perceber o impacto importantíssimo que ele tem em todas as áreas. Além da atividade física, que cuida do corpo, cuida da mente, a parte da meditação. E uma parte muito importante que você mencionou é justamente a interação social entre as mulheres que participam. Porque existe uma comunidade, uma comunhão entre as pessoas que fazem uma atividade física juntas, que desenvolvem uma rotina. E o papel social mesmo. A gente pôde perceber que a pandemia afastou nossos vínculos, nossas relações. Tanto nós, alunos e discentes, docentes com a universidade, quanto as pessoas que participavam entre si. Então, esse projeto é fundamental e cada vez eu me apaixono mais por ele. Eu acho ele de extrema importância. Para as pessoas que, assim como eu, acham o projeto Érica muito importante e percebem o impacto positivo que ele tem, como funciona a parte de se voluntariar, de se vincular de alguma maneira com esse projeto de extensão? Certo. Bom, a gente tem a nossa rede social, assim, que a gente tenta fomentar e mostrar ali as nossas contribuições, através do Instagram, então é o @Projeto Érica. Mas, assim, até o momento, a gente tem trabalhado basicamente com alunas ou alunos bolsistas que são ali da educação física, né? Às vezes algum outro aluno que esteja vinculado, está vinculado também à nutrição, de alguma maneira, mas apareceu ali conosco devido a alguma relação com a educação física. Mas sim, eu acho extremamente importante que o projeto ele trabalhasse com outros alunos de outros cursos. O projeto ia ganhar muito e eu acho que os alunos também. Então, por exemplo, um trabalho multidisciplinar nessa população, ele é muito importante, né? Então, se a gente pensa na psicologia, na nutrição, tanto, né, talvez em alguns cursos que façam a própria reflexão sobre mais aspectos sociais da prática de diferentes intervenções, seja com exercício físico, também seriam importantes. Então, eu acho que é um próprio desafio meu também, de eu acabar fazendo, talvez, esse link com os outros cursos e tentar disseminar e dizer que, né, bom, o Projeto Érica, ele está aqui aberto, de portas abertas, para quem quiser, seja qual aluno for, né? Então, eu acho que é um dos meus próximos desafios, justamente, né, para tentar com que essas mulheres elas tenham um maior ganho do ponto de vista aí desse trabalho multidisciplinar, assim como o projeto também tem um crescimento maior através dessa visão de diferentes áreas, né? Então, é um desafio aí, eu acho que ele merece ser olhado com atenção. Quais são as principais contribuições do Projeto Érica para a universidade e para a comunidade atendida? Certo. Bom, então eu acho que as principais contribuições para o FEPEL é justamente a oportunizar, né, espaços de experiência para alunos em diferentes níveis, tanto na graduação quanto na pós-graduação, para que tenham uma oportunidade de trabalhar na prática com a prescrição
de exercício físico para uma população especial, que são as mulheres, né, que passaram pelo tratamento primário para o câncer de mama. Além disso, visto que a gente tem conseguido unir atividades de extensão e pesquisa, através disso a gente pode, então, produzir conhecimento acerca dessa temática e, consequentemente, tentar levar esse conhecimento de uma maneira mais acessível para quem precisa, né, entender, e para quem precisa ser beneficiado dessa terapia, como eu disse, chamando o exercício como sendo uma terapia complementar para o tratamento do câncer de mama e melhorando tantos aspectos que são tão impactados na vida de uma mulher que passa por esse tratamento, falando especificamente do câncer de mama, né? Então, eu acho que é tanto oportunizar para os alunos uma prática com essa população especial, como também produzir conhecimento acerca dessa temática tão relevante. Quando a gente pensa na comunidade atendida, eu acho que os benefícios, eles são enormes, assim, né? A literatura, ela já demonstra, se a gente pensa, assim, do ponto de vista de evidências científicas, que sim, que há um prejuízo de aspectos físicos e psicológicos de pessoas que passam pelo tratamento do câncer. E esses prejuízos, eles não são apenas prejuízos agudos que ficam ali só no período que a gente está fazendo a quimioterapia. Eles são, na maioria das vezes, efeitos que a gente chama efeitos adversos que são persistentes. E eles podem durar meses e anos. Então, sabendo que o exercício físico, ele pode diminuir esses efeitos adversos, como, por exemplo, a percepção de fadiga, que muitas vezes ela é exacerbada e ela dura muitos anos após o término do tratamento, e o exercício físico, ele atua na diminuição dessa percepção de fadiga. O exercício físico, ele melhora a função física dessas mulheres, ou seja, elas se tornam melhores, né, se sentem mais confortáveis para realizar as atividades de vida diária, que muitas vezes essa função física ela estava prejudicada, melhora a qualidade de vida dessas mulheres, melhora sintomas depressivos, sintomas de ansiedade. E também pode vir a melhorar a capacidade aeróbica, que é algo que, consequentemente, vai impactar ali na função física, né? Que essas mulheres, elas têm muito prejudicado com o tratamento. Então, elas diminuem muito essa capacidade de executar atividades de vida diária. E melhorando essa capacidade aeróbica, a gente, consequentemente, pode vir a melhorar a função física. Assim como também a força é outro aspecto que é bastante impactado. As mulheres que passam pelo tratamento perdem bastante força muscular, por exemplo, dos membros inferiores, essa perda ela pode chegar em torno de 25%, e melhorando essa força com a prática de exercício físico, a qualidade de vida, a função física, ela vai ser melhorada. Então, eu acho que o impacto físico e psicológico, ele é evidente, além de citar, como eu tinha te dito anteriormente, aspectos, né, mais sociais relacionados com a prática em um grupo que eu me reconheço. Olho para minha colega e eu me reconheço nela, né? Então, a questão de uma representatividade, de eu me sentir parte de uma parcela da sociedade, né? Então, eu olho para o lado e eu consigo conversar com a minha colega de treino sobre angústias e perspectivas que ela também está passando, e ela entende o que eu estou falando, né? É mais fácil ter uma empatia, uma pessoa que passou por isso, ou que está passando, comparado a um grupo de pessoas que não tenha passado pelo diagnóstico do câncer, né? Então, acho que junta aí os benefícios, eles são amplos, e realmente, assim, se tu pergunta para elas qual é o impacto de estarem participando do Projeto Érica, de terem entrado no Projeto Érica, os relatos, eles são sempre muito bonitos, assim. E falta, eu sempre digo que falta, né, e que, enfim, talvez eu não tenha perna para fazer, mas é um estudo mais de cunho qualitativo, que justamente a gente consiga descrever qual é a percepção dessas mulheres, qual é a mudança na vida delas desde que elas começaram a participar do Projeto Érica. Como eu te disse, tem mulheres que estão conosco desde o ano de 2017. E a fala dessas mulheres, ela é muito impactante do ponto de vista do que significa estar no Érica e fazer exercício físico 2 vezes na semana de maneira supervisionada. Então, eu acho que os impactos, eles são muito grandes para a comunidade atendida.
Coordenadora Stephanie, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você. Foi um prazer conhecer sobre o impacto que esse projeto tem e sobre a tua história de vida. Se tu quiser dar um recado final agora para o pessoal que está ouvindo e nos assistindo. Certo, então eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui divulgando o projeto Érica. E a mensagem final é que justamente uma das melhores maneiras de prevenir é a gente, né, buscar fazer os exames, como por exemplo a mamografia, e assim como também a gente também manter, né, e ter hábitos saudáveis, visto que a prática de atividade física e uma alimentação saudável, elas são estão bastante relacionadas com a diminuição do risco de vir a desenvolver câncer de mama. Então, para além da gente apenas pensar e estar com os nossos exames em dia, nossos exames relacionados com a mama, a gente também precisa lembrar que o nosso dia a dia ele precisa ser, né, realizado e ser conscientizado a parte das questões vinculadas com a atividade física e também com uma alimentação saudável. Mas como aqui a gente, né, eu estou defendendo a prática de atividade física, eu enfatizo mais, então, essa prática sistemática aí da atividade física como sendo, então, um fator de proteção, né, no risco de vir a desenvolver câncer de mama. Então, cuidem-se e não esqueçam que o autocuidado passa por essas questões e que o autoexame também ele é muito importante. Então, conheçam seus corpos, se toquem, que é bastante importante e uma das formas também do diagnóstico precoce do câncer de mama. E para você que se interessou pelo projeto Érica, assim como eu, achou ele incrível, você pode acompanhar todas as atividades em tempo real do que está acontecendo, com as atualizações, nos posts do Instagram do Projeto Érica, @Projeto Érica. Essa foi a PREC divulgando projetos. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Nos siga nas redes sociais da PREC para saber mais sobre outros projetos de extensão. E é isso, até o próximo episódio. Tchau, tchau!